Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa live. O intuito dessas lives que eu venho fazendo é ajudar você a encurtar o seu trajeto até o faturamento de R$ 4.000 em 30 dias, trabalhando com design de sobrancelhas. Deixa eu ajustar aqui um filtrozinho bacana. Vou ficar com o óculos um pouco com reflexo aqui da ring light, mas dá para seguir assim mesmo. Eita, esse filtro daria bom, né? Para o título de hoje. O tema da live de hoje são os princípios para você construir um design sem medo e sem erro. E detalhe, que esses princípios vão te ajudar também a construir um design completamente à mão livre, sem nenhuma marcação. Sem nada de trabalhar com a parte de mapeamento facial. Por que, Thalita, você está falando isso, de trabalhar com o design sem marcação? Porque nós temos que estar preparados para atender em qualquer ambiente em que estivermos. E a gente não vive andando com todo o material de design de sobrancelhas para cima e para baixo. Um lápis dermatográfico, por exemplo, a gente não costuma carregar na bolsa, não é mesmo? Mas o que você pode carregar junto da sua bolsa ou até no seu bolso, sempre, tranquilamente, por exemplo, é uma pinça, uma linha. Com isso, você já consegue fazer um bom design. Mas para finalização, você precisa também de uma tesourinha. Aí, hoje eu estava conversando com uma cliente sobre essas bolsas que estão na moda, acho que é bag, a bagzinha, né, que está na moda, que é desse tamanho, que não cabe nem um celular. Pois bem, até nessas bolsinhas sem futuro, que não cabe nem um celular, você consegue carregar uma pinça e uma linha e fazer design por onde você for. Esteja sempre pronto, tá? Então, não se limite a marcações de sobrancelhas. E o que você precisa fazer para construir um design, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui, um design sem medo e sem erro, sem aquele monte de linhas na face que às vezes chega a atrapalhar, ao invés de ajudar um iniciante em design. Então, aquele mapeamento facial é muito bom, sim, para quem tem o costume de trabalhar com ele, mas às vezes chega a atrapalhar. Então, vamos lá para o primeiro princípio que vocês precisam entender para construir um design. Eu vou primeiro contextualizar por que eu vou falar com vocês sobre isso, né? Fora essa parte de vocês poderem trabalhar em qualquer lugar sem ter muito material em mãos. O que acontece? Ontem eu estava atendendo uma cliente e aí eu fiz a marcação dela. Eu só trabalho com duas marcações na sobrancelha, que é o início e o fim. Eu traço a marcação do início e do fim e faço o design à mão livre mesmo. Não faço todo desenhado, não. Mas para quem quer aprender todo desenhado, marcando o início, ponto alto, o fim e a caixa da sobrancelha, eu ensino exatamente todo esse passo a passo dentro do meu curso Descomplica Design, tá bom? Mas o que acontece? Estava atendendo uma cliente ontem, e aí quando eu marquei a sobrancelha dela, né, fiz os dois tracinhos, início e fim, ela questionou se eu não sabia fazer, se eu não marcasse. E eu falei que sei sim, 100%, que inclusive, quando eu trabalhava no salão, na época em que eu trabalhava, não dá pra mim essa live, bye bye, Delima. Na época em que eu trabalhava no salão, eu fazia sim, completamente à mão livre, sem nenhuma marcação. Então, o que você precisa saber de sobrancelhas para construir um belo design? Primeiro princípio: as sobrancelhas precisam começar antes dos olhos. Então, o início dela tem que ser antes dos olhos e não depois. Muitas vezes fica assim, ó, rente aqui, ó, essa partezinha do cantinho do olho, tá? Então, ela pode vir rente ao cantinho do olho, mas nunca depois. O olho começou aqui e a sobrancelha começar aqui. Isso não pode acontecer, tá? Então, o primeiro princípio, sobrancelha começa antes ou rente aqui, ó. Ao finalzinho não, ao início do olho, bem aqui no cantinho. Segundo princípio, a sobrancelha termina depois do olho. O olho terminou aqui, ó, a sobrancelha vem um pouquinho depois. Como são as retas que a gente traça no rosto?
vamos seguir proporção de olhos, nariz e boca. Então, no início da sobrancelha, a proporção que a gente pega é seguindo aqui, ó, esse encaixe do nariz, bem no ossinho. Você vem com o paquímetro, encaixa bem no ossinho e sobe. Então, essa é a proporção. Encaixou aqui, subiu, traçou o início. E a proporção do fim, já que ela precisa seguir olhos, nariz e boca, mas a sobrancelha termina depois dos olhos, como é? Você vai vir com uma reta traçada do arco do cupido aqui na boca, pelo cantinho da abinha do nariz, e vem nessa diagonal e traça aqui, ó. Encosta bem aqui na parte final do olho e traça. Então, a reta no final, mesmo você pegando proporção com o olho, ela vai ser, a sobrancelha vai terminar aqui, ó, depois do olho, tá? Então, seguindo esses dois não, esse é um princípio básico, né? São duas coisas em um princípio só. Início e fim das sobrancelhas. Qual o outro princípio que vocês precisam entender para a construção de um design? Que a nossa sobrancelha é composta por corpo e cauda, sendo o corpo do início até o ponto alto da sobrancelha. Esse é o corpo da nossa sobrancelha, essa parte inicial aqui, do início até o ponto alto, corpo da sobrancelha. E a cauda é todo o resto, do ponto alto até o finalzinho, a gente chama de cauda. E qual o princípio que vocês precisam entender sobre isso? É que o corpo necessariamente precisa ser maior que a cauda. O corpo nunca pode ser menor que a cauda das sobrancelhas e ele também não pode ser do mesmo tamanho. Porque se você coloca uma sobrancelha sendo o corpo do tamanho da cauda, ela vai ficar exatamente um acento circunflexo. E essa não é a sobrancelha que a gente quer construir. Então, o corpo precisa ser maior que a cauda, tá? Desenho aqui, bonitinho. Ó. Corpo maior que a cauda. Nunca corpo igual à cauda. E muito menos corpo menor que a cauda, tá bom? Deixa eu só ver que eu preparei um scriptzinho para eu não me perder no que eu preciso falar para vocês. Tá, então esses dois princípios vocês vão construir uma sobrancelha, um design de sobrancelha sem medo. E sem erro, como que eu faço, Thalita, para construir um design sem erro? Muito simples, tenha cautela. E siga linhas imaginárias. Como que a gente faz a sobrancelha? Seguindo linhas retas, do início da sobrancelha até o ponto alto e depois do ponto alto até o ponto final. Você observe quando tem vários pelinhos, você vai tirando ele na sequência. Tem um pelinho aqui, outro do lado. Não sigam tirando um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e assim nesse zigue-zague nem nada do tipo. Sigam uma sequência, tira um pelo atrás do outro e segue a sequência de reta. Faz uma primeira camada, tirou, faz a de baixo, tirou, ou começa por baixo. Na verdade, a gente começa por baixo. Como que eu inicio um design? Faço a marcação, retiro o excesso da parte de cima das sobrancelhas, com linha ou com cera. A cliente é quem escolhe, não sou eu como profissional que vou ditar a forma como vou fazer as sobrancelhas da cliente, tá? Então, como profissional, a gente dá todas as opções para ela. E se a cliente escolher tirar com cera, a gente retira toda a parte do excesso. Se a cliente quiser retirar o excesso na parte da pálpebra com cera também, pode ficar à vontade para tirar. Algumas pessoas dizem que retirar os pelos com cera na parte da pálpebra deixa a pálpebra caída e isso é mito, tá? A cera não tem o poder de deixar nenhuma pele flácida caída, a pálpebra não vai ficar caída. Quem faz isso é o tempo. Com a idade, infelizmente, todas nós passaremos por isso. Então, não vai influenciar em nada aí do colágeno, da elasticidade da pele da cliente. Se ela escolher cera, pode usar. Retira a parte do excesso com cera ou com linha, tanto em cima como embaixo. E depois vem com a pinça para fazer o acabamento, seguindo exatamente essa sequência que falei para vocês de linha reta.
E para não errar, tenha sempre muita cautela. Vá retirando aos poucos, se você ainda não tem segurança no design, retire pouco, mostre para a cliente. Se ela não estiver satisfeita e quiser retirar mais, você retira. Agora vamos conversar sobre o ponto alto das sobrancelhas. Como que eu vou descobrir, Thalita, onde é o ponto alto das sobrancelhas? Como que eu vou fazer para não acabar deixando o corpo maior, o corpo menor ou igual ao tamanho da cauda? Muito simples, você vai seguir o ponto alto natural dessas sobrancelhas. Por quê? No design, a gente trabalha só com pelos que já existem. Não é igual a micropigmentação que você vai desenhar novos pelos. Então, se você trabalha só com o que existe, não tem como fazer nada diferente do que o que aquela cliente já tem. Observe onde tem aquele ponto de arqueamento natural da sobrancelha. Toda a sobrancelha, ou quase todas elas, as sobrancelhas mais encorpadas, sempre vão ter o arqueamento natural. Aquelas sobrancelhas que são mais fininhas, que já retiraram muito, né? Antigamente o pessoal tinha moda de sobrancelhas finas, tinha moda de sobrancelhas arredondadas. Então, possivelmente, essas não tenham o seu arqueamento bem definido. Por quê? Já foi retirado muito pelo e alguns pelos não voltam a nascer. Mas de sobrancelhas, vamos dizer assim, de pessoas mais jovens que não passaram por essa época de moda de sobrancelha fina, já tem o ponto alto bem definido. Então, você apenas segue o ponto alto. E uma dica que você pode fazer para conferir se está no lugar certo é pegar aqui em cima, onde você encontrou o ponto alto, e puxa a sobrancelha da cliente arqueando. Se você puxar e ver que ela ficou com um olhar harmônico, aí sim está o ponto alto. Mas o meu está aqui. Se porventura eu puxo aqui, eu fico com um olhar harmônico? Não, né? Eu fico com cara de sonsa se eu puxar aqui. E se eu puxar aqui no final? Também não, uma cara de brava, de brava. Então, você testa puxando assim, se o olhar ficou harmônico, aí o ponto alto está correto, tá bom? Então, seguindo todos esses princípios de saber que a sobrancelha começa antes ou bem rente ao cantinho aqui do olho e termina um pouco depois do olho, você também precisa ter noção que a sobrancelha não pode ser muito alongada e terminar muito depois dos olhos, não. Algumas pessoas têm a sobrancelha bem definida até o fim e aqui tem muita lanugem. Então, essa lanugem que fica aqui, ó, depois dessa marcação aqui, ó, seguindo a linha reta do olho para cá, o que ficar abaixo dessa linha aqui, vocês podem retirar, tá? Porque se a sobrancelha fica muito comprida, não deixa esse olhar harmônico, tá bom? Agora, se a cliente tem aquela sobrancelha bem falhadinha no início, o que eu vou fazer? Eu vou retirar onde tem a falha e deixar só onde é mais encorpado? Não. Se essa sobrancelha, se a falha for no início e o mais encorpado for aqui, começando depois do olho, você tem que preservar ao máximo os pelinhos finos que tiverem aqui, a lanugem, para esperar crescer. E o que você pode fazer é indicar para essa cliente usar o óleo de rícino. Indicação do óleo de rícino, como usar à noite. O cliente passa com algodão sobre as sobrancelhas, pode usar um cotonete, passa somente no sentido do pelo, não é para esfregar nem nada, passa no sentido do pelo com leveza, para não arrancar nenhum pelo também, e no outro dia pela manhã, lava retirando todo esse óleo, tá? Indicação de usar pelo menos 30 dias para poder ver um bom resultado. Eu vou tentar mostrar para vocês uma sobrancelha aqui que eu tenho em mãos. Não, deixa eu pegar esse outro papel. Consegue? Dá para ver, né? Esse é um caso de sobrancelha que aqui o início dela é muito falhadinho. Então, se a gente fosse seguir por onde tem os pelos mais encorpados, olha só onde seria. Começaria depois dos olhos. E a gente não pode fazer isso. Então, qualquer lanugenzinha que tiver aqui, ó, nesse início, precisa ser preservado. Inclusive, se a cliente optar por aplicar rena, a gente vai ter que aplicar aqui, ó. Mesmo que seja só a lanugenzinha, temos que esperar para nascer esse pelo e nunca começar a sobrancelha depois.
O que acontece nesse caso também? Sobrancelha aparentemente curta. Nota que ela termina antes do final do olho, aparentemente curta, mas aqui também é porque na foto não dá para ver tão bem. Aqui também ficam algumas lanugens, então a gente tem que preservar tanto no início como no fim. E essa sobrancelha é mais curta do que essa outra. Essa outra sobrancelha, não, é o contrário, é porque para mim fica do jeito contrário. Essa daqui é mais comprida, essa daqui é um pouco mais comprida do que essa. E o que seria o correto, Thalita? Retirar da mais compridinha para deixar do tamanho da outra? Não, nunca façam isso. Você sempre tem que se basear na sobrancelha que é mais bonita, a sobrancelha que é mais cheia, que tem o formato mais definido, ela vai ser a sua sobrancelha de base. Geralmente, nós temos sim uma sobrancelha mais bonita que a outra. Então, toma aquela sobrancelha mais bonita como base e a outra você faz referenciada nela, ok? Então, se a sobrancelha esquerda é a mais bonita, é aquela que tem um arqueado generoso, você segue ela. Começa fazendo sempre pela mais bonita e a outra você segue. Se for um pouco mais curta, você deixa para tentar nascer o máximo de pelos possíveis, mas não encurta a outra, certo? As sobrancelhas nem devem ser tão curtas, nem tão longas. Outra coisa. Nossa, deu um branco, eu ia falar uma coisa que esqueci. Deixa eu tomar um chazinho aqui, ver se volta a memória. Tem clientes que querem mudar a estrutura das sobrancelhas, né? Oi, tia do céu, um beijo. Tem clientes que querem mudar a estrutura das sobrancelhas. Mudar a estrutura das sobrancelhas não é indicado para ninguém. No design, a gente não tem como fazer isso, porque a gente trabalha só com natural. Na micropigmentação, dá para mudar, mas o intuito de uma profissional nunca será mudar a estrutura. Porque quando você muda a estrutura, quando você muda o desenho de uma sobrancelha, você está mudando também a identidade daquela pessoa. A não ser que essas sobrancelhas estejam bem destruídas. Se for o caso de uma profissional ou a própria cliente andou mexendo muito nas sobrancelhas e deixou realmente aquela sobrancelha destruída, aí você não estará mudando a estrutura dela, você estará reconstruindo a estrutura dessa sobrancelha, que pode ser através da micropigmentação. Se você ainda não trabalha com a micropigmentação, o que você pode fazer é indicar para essa cliente, sempre que fizer o design, aplicar a rena. A rena dura pouco tempo, de 7 a 10 dias. É o tempo médio de duração da rena. Porém, se ela ficar sempre aplicando rena, isso vai impedir que ela venha a mexer nas sobrancelhas, porque as pessoas têm o costume de fazer o design com a profissional e quando esses pelos começam a nascer, as pessoas já vão lá e começam a retirar. E acaba errando na mão e tira além do que o que deveria. Então, se você aplica sempre rena, ela vai evitar estar mexendo, porque a sobrancelha fica bem bonitinha, bem definida, e ela vai evitar mexer por mais tempo. É igual pessoas que roem as unhas. Geralmente, mulheres que roem as unhas usam a tática de pintar as unhas, porque as unhas ficam bonitas e elas vão ter pena de roer, né? Algumas usam até aquelas bases com gosto ruim, de pimenta, tudo. Então, na sobrancelha, pode-se fazer isso, tá? Algumas renas até dizem que auxilia no crescimento do pelo. Então, também não precisa ter a preocupação de achar que vai estar usando rena. A sobrancelha da cliente já é muito falhada, os pelos são frágeis. E se eu usar rena, não vai fazer esses pelos caírem? Não vai, tá? A rena não vai afetar nisso, não vai fazer pelo cair, não vai deixar pelo mais frágil. Pelo contrário, tá? O que você tem que ter é cuidado na hora da aplicação e da remoção da rena.
Se os pelos forem muito frágeis, é melhor que você use aquela escovinha para retirar, porque eu gosto e ensino a retirar com o algodão molhado. Mas se forem pelos muito frágeis, o ato de passar o algodão, só essa leve fricção que a gente faz para retirar a rena, já pode causar a queda de pelos. Então, se for esse o caso, você usa aquelas escovinhas descartáveis para ir afastando a rena. Quando ela seca, ela fica mais grudada na pele. Então, com a escovinha, você pode vir com a escovinha molhada, inclusive, porque a rena já estará seca. Vem com a escovinha molhada, varrendo as sobrancelhas, tá? Outra coisa, para fazer um design sem medo e principalmente sem erro, é ter cuidado na hora do corte dos pelos das sobrancelhas. Você não deve colocar todo o pelo para cima e passar a tesoura, nem todo o pelo para baixo e passar a tesoura. O que você deve fazer é seguir o caimento natural do pelo, certo? Qual o caimento, uma média geral dos pelos das sobrancelhas? É seguir para cima, para o lado e para baixo. Esse seria o caimento ideal, vamos dizer assim, mas nem todas as sobrancelhas são dessa forma. Algumas sobrancelhas são todas para cima, outras são todas lateralizadas, assim, os pelos quando chegam aqui não faz o caimento para baixo, elas vêm lateralizado, o pelo vem lateralizado também, e você precisa seguir esse caimento natural da sobrancelha para fazer o corte. Lembrando de retirar sempre as pontas dos pelos, com muita cautela. Por quê? Digamos que você pegou e penteou toda essa sobrancelha para cima e passou a tesoura. Rente aqui, seguiu rente ao desenho dela. Quando você retornar esses pelos para a posição natural deles, vão surgir muitas falhas. Algumas sobrancelhas são bem falhadas pelo meio dos pelos e são esses pelos sobrepostos que acabam disfarçando a falha. Se você cortou, ele ficou pequenino, quando você voltar, ele não vai sobrepor naquela falha e vai ficar muito mais notório, certo? Então, muito cuidado na hora de aparar os pelos das sobrancelhas, tá? Outra coisa que eu vou dizer para vocês, só um instante. Gente, chazinho gelado, descobri essa maravilha e é uma delícia, viu? Super recomendo. Esse aqui, inclusive, é de pêssego. Delícia, não esperava que fosse tão bom não, mas é sensacional. Outra coisa para você não errar é você seguir o gosto da sua cliente, tá? Eu já dei esse exemplo e vou voltar a falar sobre ele, de uma cliente que eu atendi e ela tinha a sobrancelha bem redondinha, mas bem redondinha. Era assim, um arco a sobrancelha dela. E ela gostava das sobrancelhas assim. Ela era uma senhora já de mais de 60 anos. E quando ela chegou, a primeira recomendação dela foi essa. Thalita, eu gosto das minhas sobrancelhas bem redondinhas. E ela quis fazer com rena, inclusive. E a sobrancelha dela, apesar de já há muitos anos retirando dessa forma, deixando fininha e redondinha, dava para ver que tinha bastante excesso, que se a gente começasse a preservar, ia reconstruir aquele desenho, aquele formato da sobrancelha, e daria sim, para daqui a algum tempo, digamos uns 6 meses, ter um design maravilhoso. Mas ela não queria, ela queria bem redondinha, porque era assim que ela se identificava. Ela era acostumada a se ver por muitos anos com a sobrancelha assim, redonda e fina. E se a gente mudasse, ela não se reconheceria com outra sobrancelha. Então, ela pediu dessa forma e eu fiz. Mesmo sendo design com rena, eu segui exatamente o bem redondinha que ela gostava e fiz daquela forma. Por quê? Olha só, essa cliente já chegou relatando que havia passado por outros estabelecimentos, outras profissionais, tinha dito que gostava das sobrancelhas dessa forma, mas os profissionais não levavam em consideração o gosto dela e queriam sempre mudar a estrutura por ser dita essa estrutura de sobrancelhas redondas, ser dita como errada. Então, os profissionais não aceitavam que a cliente queria assim
e acabavam mudando, e ela não gostava e acabava também mudando sempre de profissional, até chegar alguém que fizesse a sobrancelha dela redondinha como ela gostava. O que acontece? Eu disse para ela primeiro, antes de executar o design, que eu ia fazer sim, como ela queria, porque afinal de contas, quem precisa ficar satisfeita com o resultado final das sobrancelhas é a cliente e não necessariamente eu. Então eu expliquei para ela que eu ia fazer da forma que ela gostava, da forma que ela se identificava, mas que se alguém perguntasse com quem ela fazia as sobrancelhas, ela precisava assumir o compromisso de dizer que era ela quem gostava daquela forma, era ela quem escolhia a sobrancelha daquela forma. Então, ela se comprometeu a dizer que era ela quem queria daquela forma e eu fiz a sobrancelha bem redondinha da forma como ela gostava. Tem outro tipo de sobrancelhas, são as sobrancelhas retas. Não sei se vocês já pegaram um caso assim ou se já repararam em alguém. Há pessoas que têm a sobrancelha bem reta mesmo. Geralmente, essas sobrancelhas dão a impressão de olhar mais caído. E as pessoas querem muito arquear para ficar... Só um instante. Lá vai meu chá. As pessoas querem muito arquear para ficar com um olhar mais chamativo, um olhar mais sensual, que a sobrancelha arqueada dá um olhar mais sensual. Só que essas sobrancelhas que são extremamente retas e caídas, elas não têm como arquear, porque as pessoas acham que arquear a sobrancelha é simplesmente começar a comer aqui no ponto alto e dar essa entrada na parte de baixo. Acha que se começar a entrar, vai ficar arqueada. E arqueamento de sobrancelhas não é isso. Pronto. Para arquear as sobrancelhas, é preciso ter pelos suficientes na parte de cima. Porque você imagina, se a minha sobrancelha fosse aqui, ó, bem reta, de nada adiantaria começar a comer os pelos nessa parte, entrar, ia ficar uma tira só de pelos e não ia arquear da mesma forma. Ia ficar uma sobrancelha completamente acabada, sem ter um bom arqueamento. Então, é preciso entender que para obter um bom arqueamento, a sobrancelha precisa ter pelos suficientes na parte de cima. Porque o arqueamento, quem faz, são exatamente esses pelos aqui, ó. Quem vai dar o modelo, o desenho de arqueamento, são os pelos da parte superior das sobrancelhas e não o da parte inferior. É claro que a gente vai seguir como um molde, seguindo junto aqui, da mesma forma que subiu na parte superior e desceu, a gente vai subir na parte inferior e descer. Mas o fato de subir muito aqui não garantirá um arqueamento, tá? Então, para ter sobrancelhas arqueadas com o design, único e exclusivamente com o design, é preciso que essa sobrancelha já tenha o seu arqueamento natural. Então, por natureza, ela já precisa ser arqueada. Agora, se você tem sobrancelhas muito retas ou até sem nenhum formato e quer aplicar a rena, sim, já se consegue fazer um bom arqueamento e um bom design com a rena. E eu vou... Eita, me desculpe. Eu vou provar aqui para vocês, porque eu tenho foto de uma cliente que eu fiz. Inclusive, eu consigo falar sobre dois assuntos, dois aspectos com o caso dessa cliente. Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus. Olha, essas sobrancelhas. Eu coloco aqui bem perto para vocês notarem. É uma sobrancelha que parece aquelas sobrancelhas que parece que é só um amontoado de pelos jogado na face. Basicamente, eram essas sobrancelhas. Observem. Sem uma estrutura bem definida, sem um arqueamento bem definido.
Elas também eram assimétricas, tá? E eu fiz todo o trabalho do design nela. Agora eu vou mostrar para vocês ela já com o design. Veja que somente com o design já dá uma boa melhorada. Olha só. O antes, sobrancelhas bem peludas, sem definição. E o depois, né? A gente já consegue deixar esse olhar mais bonito, já consegue realçar esse olhar. Aí o que eu fiz? Apliquei a rena. Lembrando que a rena precisa seguir a cor natural dos pelos das sobrancelhas. A rena não é para seguir a cor dos cabelos da cliente, certo? Você não vai mudar a cor da rena, escolher o tom da rena de acordo com a cor do cabelo. Se essa cliente tem a sobrancelha escura e o cabelo foi tingido ou foi pintado de loiro, coisa do tipo, você não vai seguir o tom do cabelo, você vai seguir o escuro da sobrancelha. E foi exatamente o caso dessa cliente. Ela tem pelos castanho escuros, mas o cabelo estava nessa cor amarelada. E o que eu fiz? Segui exatamente a cor dos pelos das sobrancelhas. E o que acontece? Eu não sei se vocês conseguem reparar nessa foto, mas a impressão foi de que a sobrancelha ficou avermelhada. Porque ela é uma morena, mas uma morena que possivelmente não toma tanto sol, uma morena com a pele mais amarelada. O pelo das sobrancelhas são bem escuros, é um castanho escuro. O cabelo dela é castanho escuro também, porém estava tingido dessa forma. Então, o que aconteceu de contraste nessa face foi que a sobrancelha com rena ficou com aparência de avermelhada. Não sei se dá para vocês notarem bem. Aí, o que foi que eu fiz? Olha como é importante a gente entender também de colorimetria para trabalhar a rena nas sobrancelhas. Eu notei, ela não esboçou nenhuma reação, talvez não tenha nem percebido. Mas eu notei que ficou esse aspecto de sobrancelha avermelhada por causa do contraste da pele com cabelo, com sobrancelha. Usei a rena correta para o tom dos pelos dela, mas o contraste não ficou bom. E eu recomendei para ela que escurecesse os cabelos, que se ela escurecesse os cabelos, ficaria perfeito no tom da rena, porque o pelo era escuro, o cabelo natural era escuro. Se ela tingisse da cor natural desses cabelos, ia dar um tchan nas sobrancelhas. E adivinhe, ela tingiu. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença. Virou outra mulher, com os cabelos corretos. Olha só. Aqui, com os cabelos amarelados, já feita a sobrancelha. A sobrancelha com rena. E olha só o depois. Com os cabelos já escuros. Eu refiz todo o design dela e apliquei rena. Simplesmente é outra pessoa. Vou mostrar de novo. Olha a diferença de ter o tom ideal de cabelo com sobrancelha, com rena. Tudo harmonioso. Esse foi o resultado dela. Seguindo o conselho, é por isso que a gente precisa realmente ter o tato, o olhar de profissional. Nós precisamos exercer muito o nosso olhar clínico dentro da área de design. Porque em um caso desse, se a cliente reclama e diz que a sobrancelha não, minha sobrancelha ficou avermelhada. E se você não está capacitada para compreender que o erro não está nas sobrancelhas, o que você diria para essa cliente? Então, é impossível. Então, o ideal é que você conheça todas essas nuances e saiba conversar com a sua cliente. Eu mesma expliquei para ela o que ela nem tinha notado. Expliquei para ela que seria muito melhor se ela tingisse esse cabelo e voltasse a ter um cabelo escuro, condizendo com os pelos das sobrancelhas. Sim, outra coisa, diferença grande, verdade. E aí vocês puderam notar que realmente fica outra pessoa. Porque às vezes a cliente, tipo assim, tem uma pele morena, aí acha muito bonito mulheres loiras e acha que o loiro combina para todo mundo.
e vai e tinge o cabelo de loiro. Aí quando aplica a rena, que tem que ser de acordo com a cor do pelo das sobrancelhas, acaba achando estranho. Aí diz que não, que quer uma rena clara. A cliente tem o pelo escuro, mas quer aplicar uma rena clara. E aí você tem que se posicionar explicando que se a cliente tem um pelo escuro e você aplicar uma rena clara, vai ficar uma diferença de tonalidade. O que acontece é que ficam os pelos sobressaindo escuros e aquela pintura clara por baixo, nada agradável, não vai realçar em nada a beleza da sua cliente, tá bom? Então, para trabalhar com design, não é apenas você ter uma pinça na mão e retirar pelos como se estivesse tirando sujinhos da pele, nem nada do tipo, certo? É possível trabalhar a mão livre, sim, do início ao fim da construção do design, mas você precisa saber muito, você precisa conhecer de técnica, você precisa conhecer de visão, uma visão clínica. Todo profissional precisa ter uma visão clínica para, a partir do momento em que a cliente chega no seu estabelecimento, você bata os olhos nas sobrancelhas dela e já saiba exatamente o que você vai fazer, como que você vai construir esse design, tá? Esse é, inclusive, um exercício que vocês podem praticar, de prestar atenção quando a cliente chega, enquanto conversa com ela, já fica olhando para as sobrancelhas. E não precisa fazer isso só com o cliente, não. Torne isso um hábito na vida das designers e dos designers. Conversar com as pessoas já analisando as sobrancelhas. Converse e fica mentalizando, nessa sobrancelha eu poderia fazer dessa forma, ou está errado dessa forma, poderia ser assim, poderia ser assado. Você não precisa ser mal educado ou mal educado de falar para a pessoa que a sobrancelha dela está errada. Mas mentalmente você já começa a fazer todo o design ali enquanto conversa com a pessoa, tá? Se vocês colocarem isso como hábito, vão melhorar e muito na hora de executar o design. Porque enquanto você conversa com a cliente, você já faz a sobrancelha dela todinha na sua mente. Então, quando ela sentar na sua cadeira ou deitar na sua maca, você já sabe exatamente qual o passo a passo que você vai seguir para construir esse design, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham anotado e tenham guardado os princípios para construir um design sem medo e sem erro. Boa noite. Próxima semana tem mais live, certo? Com mais conteúdo de enriquecimento para a vida de vocês, que já são designers, mas que ainda não conseguiram alcançar o faturamento de R$ 4.000 no período de 30 dias, ou para você que está se interessando pela área. Eu quero que as pessoas que estão querendo ingressar na área agora possam ingressar da forma correta, conhecendo todo o passo a passo para ser uma designer ou um designer de sucesso, tá? Eu quero que vocês explorem todo o potencial que há dentro de vocês e contem comigo para isso, tá bom? É isso, um beijo, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.